Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram nem da vontade da carne, nem da vontade do sangue, nem da vontade dos homens, mas da vontade de Deus, lá em João capítulo 1. Então, esse é o amor de Deus para conosco. E esse é o amor de Deus no qual nós temos que solidificar as nossas vidas. Mas isso traz uma implicação, que é o que ele vai continuar. Veja, ele reforça, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conheceu, porque não o conheceu. O que João está explicando, e a gente precisa entender isso. Ora, se o mundo não conheceu a Cristo, não ache que o mundo vai conhecer a você, que é filho de Deus por adoção. Como assim conhecer? É entender, reconhecer. Se Jesus Cristo foi rejeitado, sendo filho de Deus, nós que somos filhos por adoção, também seremos rejeitados. Meus irmãos, é desconhecimento bíblico quando a gente se choca com a perseguição. Nós seremos perseguidos por conta da fé em Jesus Cristo. É um fato. Lembra lá, é muito bom você ler as cartas de João, lendo o Evangelho de João. No Evangelho, Jesus vai falar, na Quinta-feira Santa, o Espírito da verdade que o mundo não conheceu, habita em vocês. Veja, se o mundo não foi capaz de conhecer e reconhecer a Cristo, não ache que o mundo vai conhecer e reconhecer você. Portanto, esperar alguma coisa do mundo não faz sentido. Porque o mundo não conhece os filhos de Deus. E não tem como conhecer. Por quê? Pois não conheceu o Pai. Mas, veja, isso é fantástico. O fato do mundo não nos conhecer não anula o fato de que realmente somos filhos de Deus. E aí entra a nossa fé. Deu para entender, meus irmãos? Foi tranquilo? Acho que está tranquilo isso aqui, né? Ótimo. Pode passar, por favor. Aumenta o meu retorno. E aí, aqui ele faz um comentário... Melhorou. Aumentou ou não aumentou? Porque eu sei que às vezes o pessoal, mesa de som de igreja, finge que aumenta as coisas, não aumenta. Concorda, Henrique? Ele só dá um toquinho assim, não mexe em nada. Aí o cara aqui em cima fala, caramba, melhorou. Aí, mas eu acho que melhorou um pouquinho. Veja, amados, agora somos filhos de Deus. Mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. O que ele está falando aqui? É simples. Somos filhos de Deus? Somos. Mas nós continuamos nesse corpo corruptível. Nós ainda não estamos com o corpo glorificado. Isso vai ficar mais claro adiante, mas qual é a implicação? Eu já falo agora. A principal implicação disso qual é? É que, sim, somos filhos de Deus, mas nós continuamos a ser o quê? Pecadores. Quando nós viermos a ser, isto é, quando nós estivermos no corpo glorificado, não haverá mais pecado. Então não pecaremos mais. Até aquele dia, isto é, o dia da volta de Cristo, ou o dia que nós nos encontraremos com Ele, na morte, nós não estamos mais permanentemente em pecado, mas nós continuamos a pecar. Essa é a questão. Veja, sabemos que quando Ele se manifestar, isto é, quando Jesus voltar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. É quando a Bíblia fala que conheceremos como, Paulo falando, né? Conheceremos como somos conhecidos. Nós veremos face a face. E sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Por quê? É por isso que nós ressuscitaremos. Na ressurreição do último dia, nós vamos ressuscitar em corpo glorificado. Então, contemplaremos o Senhor face a face e já não haverá mais pecado. Até lá, nós somos filhos de Deus, mas continuamos a ser pecadores. E aí, só para corroborar com isso tudo, bota 1 Coríntios 15, 52, por favor. Fica ligado aí. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Você que dorme no culto, vai ressoar a trombeta? Cuidado, isso aí. A trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. O que é isso? É o que João falou. A ressurreição incorruptível e a transformação é a ressurreição do corpo glorificado, tá bom? Pode passar, por favor.
Porque é necessário aqui que este corpo corruptível, está falando da nossa carne humana, né? Matéria, se revista de incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista de imortalidade. É na ressurreição do último dia. Pode passar, por favor. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. É quando Jesus voltar e todas as coisas terminarão. E aí, só mais uma corroboração, Filipenses 3,17, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, isso que importa. Irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a você. Pode passar, a vocês. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha isso, meus irmãos, pode passar. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Aqui ele está fazendo uma crítica à gula, tá? Ao pecado da gula. Veja, o Deus deles é o ventre. Calma que, vamos lá. E agora deles está naquilo que deviam se envergonhar, está falando do pecado. Visto que só pensam nas coisas terrenas. Pode passar. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vai. O qual transformará o nosso corpo de humilhação. Essa é a esperança do cristão, meus irmãos, que naquele dia toda lágrima será enxugada, para ser igual ao corpo da sua glória. É por isso, parênteses, que nós chamamos a volta de Cristo de quê? De glorificação. Vocês sabem, parênteses dentro do parênteses, que, escola bíblica, né, meus irmãos? Então a gente pode desenvolver, que geralmente a gente resume muito simplesmente a história bíblica em 4 estágios. Criação, Deus criou todas as coisas. Queda, que é Gênesis 3. Criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. Queda, Gênesis 3, que é a entrada do pecado do mundo. Redenção, que é a encarnação de Cristo, sua morte e ressurreição. E glorificação. Da onde vem o termo glorificação? Vem daqui. Quando Cristo vier em glória, nós seremos glorificados com Ele. É óbvio que nós não teremos a glória do Pai, mas nós seremos glorificados, teremos o nosso corpo transformado na glória dele, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Pode passar? Deixa eu ver se pode passar. Ver até onde que eu vou. Não, é até aí. Eu separei... Volta lá para 1 João, por favor. Isso. Eu separei aqui uma citação de Lutero. Lutero fala o seguinte: pois Deus é infinito, mas nós somos criaturas finitas. Ademais, jamais a criatura se tornará um criador, mas seremos semelhantes a ele. Deus é vida, portanto também nós viveremos. Deus é justo, portanto também nós ficaremos repletos da justiça. Deus é imortal e bem-aventurado, portanto nós desfrutaremos a bem-aventurança eterna. Ou em suma, nós seremos transformados quando Jesus voltar pela glória de Deus. E como nós podemos ter confiança nisso? Crendo que somos filhos de Deus. Gente, deu para entender o raciocínio? Tranquilo? Tá, pode passar aí, Cadu. E aqui vem algo fantástico. Vamos lá. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Veja, meus irmãos. Aqui entra a questão da certeza da salvação. Eu não vou entrar na discussão se é possível ou não você perder a sua salvação. Isso requer uma explicação bem ampla, tá? Até porque, se a gente for muito criterioso, você vai ver tanto versículos que parecem dizer que não é possível, quanto versículos que parecem dizer que é possível. Mas, sem entrar nessa questão muito específica, nós precisamos ter certeza da salvação. Se for possível perder, você não perde assim. Não é assim que funciona. E por que eu estou dizendo isso? Existe uma crítica que é feita no sentido termo. Já que eu tenho certeza de que estou salvo, e se você é lavado por Jesus Cristo, passou para as águas do batismo, tem essa certeza, já que eu tenho certeza de que eu sou salvo, então, isso não seria uma desculpa para relaxar? Não, muito pelo contrário. E esse texto deixa isso aqui muito claro. A certeza da salvação não nos faz relaxar na nossa santidade. Muito pelo contrário, é o oposto radical.
Já que nós temos certeza de que somos salvos, devido a essa certeza, isso nos impulsiona a nos purificarmos cada vez mais, para, naquele dia, nos apresentarmos puros diante do juiz. Então, entendam, meus irmãos, e isso precisa ficar claro para nós. A certeza de que Cristo nos salvou e que venceu a morte por amor a nós, e que nele nós temos a vitória sobre o pecado, não é algo que nos faz, eu vou repetir o conceito, ser menos santos, ou do tipo, já que Jesus me salvou, eu posso fazer o que eu quiser. É muito pelo contrário. Já que eu estou salvo, isso me impulsiona a pregar, a buscar cada vez mais, a ser imitador de Cristo, sabedor de que Ele voltará para julgar vivos e mortos. E aí, quer ver? Bota 1 Tessalonicenses 5, versículo 1. Esse aqui parece que mudou o layout, né? Parece que ficou mais apertado. Irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva. A minha vontade é, quando vocês pedem para pregar sobre escatologia, mandar esse versículo para vocês. Assim, não tem necessidade que eu pregue. Porque Paulo já falou isso aqui, né? Mas vocês entenderam, foi só uma piadinha, pode passar. Porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão à noite. Deixa aqui. Isso aqui me faz lembrar algo fantástico. Tava eu, Cadu, vou fazer um parênteses aqui. Tava eu, Cadu e Renan lá embaixo. Gente, olha como são as coisas. E olha como você e eu temos que ter conhecimento bíblico. Tava eu, Cadu e Renan lá embaixo, foi num domingo, né? E aí, ele não falou de maldade. Eu não acho que era insincero a fala, conquanto fosse um erro absurdo. Ele, um morador de rua, parou para falar com a gente, e ele já tinha roubado algumas pessoas. E ele justificou o roubo dele nesse versículo. Ele falou assim, mas a Bíblia não fala que Jesus vai vir como ladrão? Por que eu não posso roubar? Mas perguntou sério, tá? Porque assim, não foi pergunta maldosa não, que pergunta maldosa você não responde. É pelas aos porcos. E aí, obviamente, eu parei para explicar. Eu falei, meu irmão, calma, que você entendeu tudo errado. E aí, só para deixar claro, é óbvio que isso aqui não está falando que você pode roubar. Por que ele fala que o dia do Senhor vem como ladrão à noite? Por quê? Porque você nunca sabe quando o ladrão vai vir. E nós não sabemos quando Jesus vai voltar. Então é por isso, assim como você é pego desprevenido por um ladrão, Jesus vai voltar e vai nos pegar desprevenidamente. Deu para entender, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, tá? Pode passar. Quando andaremos dizendo, paz e segurança, aí veja que é a mesma questão. Enquanto a gente, e aí, entenda, o que eu acabei de falar, antes do parêntese. Que o fato de sabermos que nós estamos salvos, Jesus vai voltar para nos buscar, não nos facilita, ou melhor, não relaxa a nossa fé. Por quê? Olha só, enquanto nós estivermos andando, falando, tá tudo tranquilo, paz e segurança, amanhã eu venho para a igreja, Jesus não vai voltar hoje, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto à mulher que está para dar à luz, de modo que nenhum escaparão, igual Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, isso aqui é claro. Jesus vai voltar. Esse é o consolo eterno da igreja. Mas essa também é a impulsão eterna da igreja. O fato de que Jesus vai voltar é um alerta para nós. Que enquanto a gente está achando que pode, paz e segurança. Não, amanhã eu oro, amanhã eu prego, amanhã eu me converto. Vai vir repentina destruição, como ladrão, como foi com Sodoma e Gomorra. Fez sentido agora? Por isso que a certeza da salvação não é uma certeza que nos faz ser menos santos ou menos discípulos de Cristo. Muito pelo contrário, é uma certeza que fortalece o nosso discipulado. Porque nos faz entender a gravidade da situação. Pode passar. Mas vocês, irmãos, em nome de Jesus, não estão em trevas, para que esse dia os apanhe de surpresa como ladrão. A diferença é essa, que nós não seremos apanhados de surpresa. Aí veja como tudo se encaixa. Por que nós não seremos apanhados de surpresa? Porque nós já estamos esperando. Como? Nos santificando. Nos santificando. Fez sentido isso? Cadu, fez sentido? Augusto, fez sentido? Tem certeza? O que eu acabei de falar?
Isso aí, reflita sobre a exposição. Pode passar. Porque vocês, meu Deus do céu, deixa eu tirar esse violão daqui. Porque vocês todos são filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Essa é a grande questão, tá, meus irmãos? E aí, bota João 15, 3. João Evangelho, né? Até porque 1 João não tem 15. Vai até 5. Porque, veja, aqui na oração sacerdotal, olha o que Jesus fala. Ainda estou no mesmo versículo, no mesmo contexto. Vocês já estão limpos por causa da palavra que tenho lhes falado. Por que eu estou mostrando isso? Volta para 1 João, por favor. E todo o que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Purifica como? Que aí vem a grande pergunta. Ora, se eu sei que Jesus está voltando e eu preciso estar purificado para a volta dele, para não ser apanhado de surpresa nas trevas, eu preciso me purificar. Mas como eu me purifico? Volta para João 15, 3. Está aqui a explicação. Vocês já estão limpos por causa da palavra. É por isso que na igreja tem que ter o quê? Palavra. Do contrário, meu irmão, tu pode estar na campanha dos 500 e das quantos dias, não sei o quê. Tá todo mundo na igreja e tal, não sei o quê. Se não tiver palavra, tu pode estar, na Capela Sistina. Vai ser pego de surpresa. Porque o que purifica, o que limpa é a palavra. Palavra. Por isso, meus irmãos, como é que funciona culto de libertação? É claro que culto de libertação, você vai ter oração, lógico. Mas se você acha que você vai fazer culto de libertação só com oração, você não tem conhecimento bíblico. Por quê? Porque o que purifica não é oração. O que purifica é o quê? Palavra. Tanto que quando Jesus, diante de Satanás no deserto, Jesus não rebate Satanás na oração. Jesus rebate Satanás como? Na palavra. O que purifica é palavra. Quer se purificar, meu irmão? E nós temos que nos purificar, até porque nós vamos ceiar. É palavra. Então, como nós podemos não ser pegos de surpresa? Na palavra. Até porque, e a gente vai ser todo o raciocínio. Na palavra, eu sou avisado de que Jesus voltará como um ladrão. O outro texto diz, né? Como o trovão, o relâmpago que aparece no Oriente e surge no Ocidente. E aí, bota Tito 2:11. Só para corroborar com tudo que a gente acabou de falar. Veja bem. Porque a graça de... A gente tem que pregar sobre Tito. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Certeza da salvação, meus irmãos. Certeza da salvação. Estamos salvos em nome de Jesus. Pode passar. Ele nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, deixa aqui, justa e piedosa. Veja, volta o versículo. A certeza da salvação pela graça, que não é mérito nosso, que nós não fazemos nada para sermos salvos, nada, não faz com que sejamos menos santos ou menos dedicados. Muito pelo contrário, a certeza da salvação pela graça nos impulsiona aqui, pode passar, por favor, nos educa, e educar é discipulado, porque você sabe que a função do discipulado era o discípulo andar no lado do mestre sendo educado. Somos educados para quê? Para renegarmos a impiedade e as paixões mundanas e vivermos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Pode passar. Aguardando o quê? Veja como aqui fecha todo o raciocínio. A bendita esperança. Qual esperança? E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O quê? A volta de Jesus. A volta de Jesus. Meus irmãos, então, para fechar em nome de Jesus, para sempre isso. Ah, eu tenho certeza da salvação? Sim, você tem que ter certeza da sua salvação. Sim, mas a certeza da salvação e a certeza da graça, como assim a certeza da graça? A certeza de que nós não fazemos nada para sermos salvos, que nós não cooperamos nada na salvação,
não nos faz trabalharmos menos, dedicarmos menos, ou mais importante que isso, não nos faz sermos menos discípulos. Pelo contrário, essa certeza nos aumenta a responsabilidade de que devemos ser santos como Ele é santo, aguardando a volta de Cristo, para que não sejamos pegos de surpresa e termos aquelas surpresas que terão naquele dia. Porque naquele dia muitos dirão: mestre, mestre, em teu nome expulsamos demônio, curamos, apartai-vos de mim, maldito. Gente, foi? Tranquilo? Henrique, foi? De boa? Foi, Cadu? Eu acho que a gente fechou o raciocínio, né? Então, tá bom. Então, quando vier aquele espírito de porco encher teu saco no metrô, na rua, no mercado de Madureira, tu já pega a Bíblia, taca, pá, toma aí a resposta, e sai. Pode voltar lá para 1 João. Não faz isso não, mas vocês entenderam. Só outro versículo, só para fazer a continuidade. Isso. Não vai dar tempo de pregar a mensagem toda, eu tenho quase certeza agora. Então tá. E todo que tem essa esperança, nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Pode passar. Eu vou ler do 4 ao 6, tá? E aí depois eu volto, porque agora eu vou trabalhar mais um bloco de versículos. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Pode passar. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando, deixa aqui rapidinho, não o viu nem o conheceu. Esse bloco de versículos, do 4, né? Do 4 ao 6, a gente tem que entender, nesse sentido aqui, vive pecando, tá? Ele está se referindo a permanecer no pecado. Se a gente não entender dessa forma, a gente não vai entender o texto. Volta lá para o 4. Porque aqui a tradução para o português não ficou boa. Porque aqui ele traduz assim: todo aquele que pratica o pecado. O sentido original não é esse. O sentido original é de todo aquele que vive praticando o pecado. Quer ver? Bota na Viva. Na Viva vai ficar um pouco melhor o entendimento. Mas aqueles que continuam a pecar estão contra Deus. O que ele está dizendo? Porque, veja, João era muito inteligente. Na verdade, óbvio, né? Para tu escrever a Bíblia tem que ser muito inteligente. Porque pode parecer contraditório, que ele começa o texto falando sobre sermos filhos de Deus. Mas aí ele fala que aquele que peca está contra Deus. Aí a gente poderia falar assim: então eu não sou filho de Deus. Não tenho certeza da salvação, porque eu peco. Para que não haja essa confusão, a gente precisa entender então o que ele está falando. Ele não está falando do pecado acidental. O cristão continua pecando, meus irmãos, mas é um acidente. Agora, se eu estou na prática contínua do pecado, eu não sou cristão. Se eu permaneço em pecado, eu não conheço a Deus. Eu estou contra Deus. Agora, o fato de eu ser filho de Deus não impede de que, infelizmente, eu irei tropeçar. Mas isso tem que ser pontual. Deu para entender isso, gente? Eu vou dar um exemplo que talvez fique mais fácil. Sabe que a gente tem um problema gigantesco com o Rivotril, né? E aí as pessoas vêm: me faz uma receita de Rivotril. Aí a pergunta é sempre assim: eu posso tomar Rivotril? Eu sempre explico o seguinte: você pode tomar o Rivotril desde que seja SOS. O problema é quando o seu Rivotril deixou de ser SOS há muito tempo e virou diário. Aí é por isso que você está com problema de memória. Tá vendo? Deixa pra lá, que aqui não é aula, não é consulta. Mas então o problema é esse. O pecado pontual vai acontecer, deveria? Não, mas vai. O problema é quando o pecado se torna contínuo. Aí é quando a gente entra aqui. Volta para NA. Eu separei um comentário do Champlin. Enciclopédia versículo por versículo, que vai ficar mais fácil. Ele fala o seguinte: notemos, entretanto, que a frase prática do pecado está vazada no particípio presente. O tempo, no grego original, é particípio presente, de modo que a melhor tradução é aquele que está pecando. Então, aquele que está pecando transgride a lei. Portanto, meus irmãos, de cara, o que a gente precisa? Nós, enquanto filhos de Deus, temos que fazer um autoexame. Primeiro, nos arrependemos dos nossos pecados. É óbvio, até porque a gente vai para a ceia.
Mas se nós estamos numa prática contínua de pecado, a gente precisa interrogar a nossa fé. E prática contínua de pecado não é só todo dia eu mato alguém. É, por exemplo, não liberar perdão. Se eu não libero perdão, eu estou numa prática contínua de pecado. Porque o mandamento qual é? Perdoe. Se eu não amo o meu irmão, eu estou numa prática contínua de pecado. Porque às vezes a gente, quando fala assim, prática contínua de pecado, a gente pega muitas grandes coisas, né? O cara que vive do roubo. É óbvio que isso também é a prática contínua do pecado. Mas existem muitas outras coisas. A gente acabou de ler que aquele que odeia o seu irmão é assassino. Então, nós precisamos interrogar. Porque aquele que está na prática contínua do pecado transgride a lei. Aqui está se referindo à lei de Moisés, tá? Porque o pecado é a transgressão da lei. João faz aqui um resumo do que seria pecado, né? Não vou entrar nesses detalhes, porque não vem ao caso agora nesse momento. Passa para o versículo 6. Eu vou comentar primeiro o 6, depois eu volto para o 5. E aí fica muito mais claro quando a gente lê o 6. No 6 a tradução ficou melhor. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Veja, ele não exclui o fato de que nós pecaremos. Mas nós não podemos viver em pecado. E aí, olha só, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Meus irmãos, isso explica muita coisa. Por que tem gente com 20 anos de evangelho que nunca conheceu a Cristo? Por quê? Porque nunca o viu, visto que sempre viveu pecando. Isso é gravíssimo. E aí, parênteses, aconselho fortemente que você também veja as mensagens de quarta-feira, porque as mensagens de quarta-feira em Romanos complementam isso aqui tudo, né? Eu estou vendo aqui qual foi o comentário que eu botei? Sim. Eu comentei sobre Davi. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não permanecia na prática do pecado. Por mais que Davi tenha cometido pecados terríveis, Davi foi adúltero, assassino e um pai omisso. Mas Davi tinha a capacidade de quê? Que não vem dele, vem da graça, de arrependimento, de confissão de pecados. Se você pegar os Salmos, você vai pegar Davi se arrependendo, confessando os seus pecados. Por isso que Davi, por mais que tenha sido um pai ausente, assassino e adúltero, ainda foi chamado segundo o coração de Deus. Por quê? O que é ser segundo o coração de Deus? É a confissão de pecados, meus irmãos. É o arrependimento. É a não manutenção, não viver na prática do pecado. Deu para entender, gente? Tranquilo? De boa? Tranquilo, né? Acho que isso aqui está tranquilo. Eu botei um comentário aqui do Chad. Ele fala o seguinte: o crente verdadeiramente regenerado por Deus não se conforma com o pecado. Procura, através da confissão e purificação, dar todo o controle de sua vida a Deus. Veja como as coisas se complementam. Uma vez que nós temos a plena certeza que nós não podemos viver na prática contínua do pecado, nós abrimos mão do controle da nossa vida, porque a gente sabe que sem Deus é impossível viver sem pecado. Por isso, meus irmãos, que o cristianismo, o evangelho, é uma vida total de dependência a Deus e não de independência, porque na minha independência eu necessariamente pecarei, porque a minha natureza é pecadora. Portanto, eu preciso viver a total dependência do Senhor. É por isso que eu gosto muito quando Agostinho fala, né? Fizeste-nos, Senhor, para vós o nosso coração ainda inquieto, enquanto não descansar em vós, Senhor. É isso, nosso coração estará inquieto, e todos nós sabemos o que é isso, enquanto nós não descansarmos em Deus. Porque somente nele nós temos a solução para não vivermos na prática do pecado. Foi, gente? Tranquilo? E aí, volta ao versículo 5. Aqui surge... A gente vai fazer um longo aprofundamento aqui. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados. E nele não existe pecado. Bem, mas se ele se manifestou para tirar os pecados, como é que a gente ainda peca? Então, será que ele não se manifestou completamente? O que deu errado? Não é isso.
Jesus se manifestou para tirar os pecados. E uma vez que Jesus se manifestou para tirar os pecados, lembrem-se daquilo que João Batista falou quando Jesus está vindo no batismo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós hoje podemos vencer o pecado através de Jesus Cristo, que venceu o pecado na cruz. Só que, aprofundamento. Eu vou pegar aquela imagem, tá? Só que algumas pessoas, ao lerem esse versículo, começaram a dizer, então, que nós não estaríamos mais sujeitos ao pecado. E a isso se chama, pode botar aí, essa palavra aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ler, mas eu vou ler para vocês. Antinomianismo. O que vem a ser antinomianismo, eu vou ler para vocês. Eu botei mais só para vocês poderem acompanhar. Isso aqui é dessa Bíblia, é a Bíblia de Estudo da Fé Reformada, tá? É muito boa, só que ela não é NAA, é revista atualizada, tá? E é calvinista também, então saiba que quando você lê os comentários, você vai estar lendo comentários calvinistas. Vamos lá, começar a ler aqui. Eu vou ver se eu leio com vocês aqui, que talvez facilite para vocês. Deixa eu procurar o meu laser. Oi? Não dá para ler, não? Que isso? Henrique, você está conseguindo ler com seus olhos? Não estão, que isso? Mas eu vou ler mesmo assim com vocês aqui, e vocês só fingem que estão lendo comigo. Antinomianismo significa literalmente contra a lei. Nega ou minimiza bota aí para o pessoal da internet ver, é isso que eu quis dizer. Nega ou minimiza a importância da lei de Deus na vida do crente. E é o oposto de sua heresia gêmea, o legalismo. O legalismo, meus irmãos, é o contrário oposto. O legalismo vai dizer que se você não seguir a lei, você não serve a Deus. Que você precisa seguir a lei para ser salvo. O antinomianismo anula a lei. Você pode falar assim, mas por que falar disso? Porque hoje em dia tem gente que defende isso, talvez não com essas palavras. Veja, os antinomianos adquirem seu desgosto pela lei de várias maneiras. Alguns creem que não estão mais obrigados a guardar a lei moral de Deus. Que a gente pode fazer o que a gente quiser. Porque Jesus os teria libertado da lei. Insistem em que a graça não somente nos liberta da maldição da lei de Deus, como também nos livra de qualquer obrigação de obedecermos a essa mesma lei de Deus. A graça se torna, então, uma licença para a desobediência. Meus irmãos, cuidado, eu sempre falo isso, com as pregações que vocês ouvem. Cada vez mais, a gente tem ouvido pregações nas quais tudo podemos fazer. Você vai tudo poder fazer no inferno, queimando. Mas você não pode fazer tudo. Nós precisamos ter cuidado, porque isso pode não aparecer tão teológico assim, com terminologia teológica, mas isso infiltra em nós, de modo que nós passamos a rejeitar a sã doutrina, porque a sã doutrina confronta o nosso pecado. Só que qual é o problema? A partir do momento que a gente abandona os mandamentos, nós não amamos a Deus. Porque Jesus fala que aquele que me ama é aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Vamos lá. O fato impressionante, e isso aqui tudo é o quê? Graça barata, né? Vocês que já conhecem o termo, graça barata, justificação do pecado e não do pecador. A gente tem uma mensagem inteira sobre graça barata. Se você quiser saber sobre graça barata, fala com a Mirielle, que é especialista. O fato impressionante é que as pessoas que sustentam essa opinião desprezam o vigoroso ensinamento de Paulo contra ela. Paulo, mais do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, enfatizou as diferenças entre a lei e a graça. Eu vou pular para a gente ganhar tempo. Martinho Lutero, deixa eu tirar isso aqui da frente. Calma. Cadê o Renan? O Renan tinha que estar aqui para reclamar. Martinho Lutero, ao expressar a doutrina da justificação somente pela fé, foi acusado disso. Mas ele também afirmou, como Tiago, que a fé sem obras é morta. Meus irmãos, eu não vou continuar lendo, vocês já entenderam o contexto, mas o que eu quero dizer é o seguinte: nós precisamos de um discipulado na vida, uma vida cristã piedosa. Piedade não é compaixão. O termo piedade é o termo da vivência cristã. E a gente vai ver isso ao longo de João agora. Não dá para sermos cristãos de boca para fora. Sermos cristãos, a gente falava isso ontem na aula, é
a totalidade de tudo aquilo que nós fazemos, meus irmãos. É a nossa vocação em tudo. Nós somos cristãos em todo momento. Nós vivemos Cristo em todo momento. Do contrário, nós vamos cair nesse erro aqui, de achar que somos cristãos só quando estamos na igreja. Mas, meus irmãos, Cristo nos regenerou para uma vida completa de santidade a Ele. Isso é o discipulado. Nós temos caído por falta de discipulado, meus irmãos. É tempo de sermos discípulos. E louvo a Deus pela vida de vocês, que temos aqui batalhado muito em prol disso. E glória a Deus por isso. Pode voltar lá para 1 João. Porque aí João vai falar sobre isso agora diretamente. Veja. Pode passar, que eu já falei dos 6, né? Pode passar. Filhinhos. Veja que é a mesma... Eu fiz questão de comentar isso porque vai continuar agora. Filhinhos, o termo carinhoso que João sempre usava, né? Não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. O que ele está falando aqui é o seguinte: que uma vez que nós fomos justificados por Cristo, nós praticamos a justiça. De modo que, aquilo que eu falei para vocês na quarta-feira, não há justiça nas práticas, nas boas práticas ímpias. Às vezes a gente se impressiona muito com o ímpio que faz uma boa prática. Não há justiça nisso. Ah, mas o meu amigo não é cristão e doou 100 cestas básicas para o orfanato. Muito bonito, muito legal, mas você pode ter certeza, isso não é justo. Isso, o coração dele não é um coração justo. Por quê? Você pode falar assim, mas você está julgando. Não estou julgando, estou afirmando biblicamente. Por quê? Porque só há justiça naquele que foi justificado por Cristo. O não crente não pratica obras de justiça. Para de achar isso. E aquilo que a gente falou na quarta, a graça comum não faz com que o ímpio pratique boas obras. É possível que a obra em si não seja mal, mas necessariamente o desejo do coração dele é. Porque lá em Gênesis, Deus falou que é mal todo o desígnio do coração do homem desde a sua mocidade. Portanto, os únicos que são capazes de praticar obras de justiça e bondade são os filhos de Deus, porque Deus transformou o coração e agora já não vivem mais para si, mas vivem para Deus. Meus irmãos, e aí qual a implicação disso? Duas. Não vou desenvolver, porque eu desenvolvi na quarta. A primeira é, para de achar que ONG faz missão, porque não faz. Para de achar que o ímpio pode praticar algo de bom, porque não pratica. Não pratica, ponto. E já que não faz, olhemos para nós. Sabe quem tem resposta para o mundo? É a Igreja de Jesus Cristo. Sabe quem responde à injustiça do Brasil? A Igreja de Jesus Cristo. Sabe quem responde ao mal do mundo? A Igreja de Jesus Cristo. Porque a Igreja de Jesus Cristo é a luz nas trevas. E aí, veja, como é que a gente pode esperar que filhos das trevas produzam frutos da luz? É ilógico, no mínimo. Vamos dizer que é falta de conhecimento bíblico. Sabe quem pode produzir frutos de justiça e frutos no meio das trevas? É a igreja, é você. Isso implica na nossa responsabilidade, como a gente canta, nos tornamos responsáveis, mas isso implica numa esperança. Existe esperança, e a esperança é Jesus Cristo, meus irmãos. Quando a gente perde a esperança de que o Brasil vai melhorar, que o Rio de Janeiro vai melhorar, não ache que vai melhorar por conta de governos X, Y, Z. Vai melhorar pelo Evangelho, pelo poder da palavra da salvação. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Eu separei um comentário da Bíblia de Estudo da Reforma, que aí vai implicar nisso, veja. Não há verdadeira vida cristã sem um completo rompimento com a velha vida do pecado. Os nascidos de Deus lamentam e rejeitam sua própria pecaminosidade e diariamente se arrependem de seus pecados. Cristãos nascem, como assim cristãos nascem? Está falando do novo nascimento. Com um desejo de crescer na justiça de Cristo, que Deus lhes creditou por meio da fé em Jesus. Meus irmãos, aqui a gente consegue entender quando Jesus nas bem-aventuranças vai falar: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão saciados. Continue clamando, continue orando, meus irmãos. O Senhor é justo para conosco. E aí, passa, por favor. Eu vou ler o 8 e o 9, que é de suma importância. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio.
Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Pode passar. Todo aquele que é nascido de Deus, novamente, não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Portanto, aquele que vive pecando não é nascido de Deus, é nascido do diabo. É claro e evidente. Pode voltar. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Como assim o diabo vive pecando desde o princípio? Está se referindo desde o princípio na rebelião, mas também desde o princípio no Jardim do Éden, né? Quando o diabo vai tentar, primeiro Eva, e aí Eva cai e depois leva o fruto para Adão, nesse contexto. Portanto, e aqui tem algo também fantástico, qual é? Veja, o diabo vive pecando desde o princípio. Logo, o princípio do pecado não é Deus. A maldade do mundo não existe por causa de Deus, existe por causa de quem? Do diabo. Veja que a origem do pecado, o princípio do pecado é o diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Cuidado, meus irmãos, que às vezes a gente começa a questionar Deus do tipo assim, Deus, cadê Deus? Por que Deus permite? Por quê? Não vem de Deus, vem do diabo. O mal vem do diabo, desde o princípio. Não foi Deus que criou o mal, não foi Deus que criou o pecado. Isso ficou claro, né, meus irmãos? Pelo amor de Deus. Não vou ficar explicando muito isso, porque eu creio que isso seja auto-evidente. E aí pode passar. Porque aqui ele fala algo que é muito interessante. Fechou a Bíblia. O que vem a ser a semente divina? Ele fala aqui. Porque nele permanece a semente divina. Veja, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Porque nele permanece a semente divina. O que seria semente divina? Existem algumas possibilidades, tá? Bem, a semente divina, mas o que fica mais evidente é o quê? Não precisa botar, mas vocês lembram que lá em Gênesis 3,15, nós temos aquilo que é chamado de proto-evangelho. O que é o proto-evangelho? Proto é a semente, né? Aquilo que apontava. Gênesis 3,15 é quando nós temos o primeiro apontamento para Jesus Cristo na narrativa bíblica, em que é dito que a serpente ferirá o calcanhar do descendente da mulher. E que esse descendente esmagará a cabeça da serpente. O que significa isso? O descendente da mulher é Jesus, que teve o calcanhar ferido porque morreu na sexta, mas ressuscitou no domingo e esmagou a cabeça da serpente, que é Satanás. Ora, qual é a semente divina? A semente divina é o próprio Jesus Cristo, meus irmãos. A semente divina que há dentro de você, que há dentro de mim, é a palavra. E a palavra é o próprio Jesus. Eu provo isso para vocês. Bota João, Evangelho, 12, 23. Então Jesus se dirigiu a eles dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Pode passar? Em verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Pode passar. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Volta o versículo, só para eu poder explicar. Não, passa, desculpa. Vai até o 26. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Bota o 24. Jesus está comparando o seguinte. Vocês conhecem isso, né? Que o grão, antes de florescer, ele morre. Jesus está comparando isso a si mesmo. Jesus é a semente do Pai. Tanto que se você pegar a parábola do semeador, o semeador saiu a semear. Na parábola do semeador, a semente é o quê? A palavra. A palavra é jogada, e se a terra não for fértil, a palavra não semeia, não floresce. Mas vocês sabem também que Jesus é o verbo de Deus. Portanto, a palavra é o próprio Cristo. Em suma, a semente divina é Jesus, que tinha que morrer. Mas, se morre, produz muito fruto. Nós somos esse muito fruto produzido pela morte de Cristo há 2000 anos atrás. Aquilo que Isaías 53 vai falar. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Portanto, aonde a gente chega? Aí volta lá para João. 1 João, no caso. Por favor. Aqui.
porque nele permanece a semente divina. É exatamente tudo aquilo que a gente já falou. Como nós podemos não viver na prática do pecado, se a palavra, que é o próprio Cristo, permanecer em nós, nos purificando o nosso pecado? Meus irmãos, por isso que o que nós precisamos, aquilo que eu falo toda a mensagem, é o quê? É de Jesus Cristo. O que você precisa, meu irmão, minha irmã, é de Jesus. Ah, mas não tem mais, não tem menos. Você pode ter todo o resto, vai ser inútil. O que nós precisamos é de Jesus. Foi por isso que eu comecei o culto lendo 1 Pedro. Eu gostaria muito de ler 1 Pedro de novo, mas não vai dar tempo. E aí, eu só vou ler um trechinho aqui, quer ver? Bota 1 Pedro 1, 21. Não, bota a partir do 17, para ficar melhor. 16. Por que está escrito? Porque está no contexto. Sejam santos porque eu sou santo. Aí vai passando. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga seguindo as obras de cada um, não está falando que você vai ser salvo por obras não, tá? Vivam em temor durante o tempo da peregrinação. O tempo da peregrinação é o tempo de vida aqui na terra. 18. Sabendo que o que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram. Como assim? A nossa vida pecadora sem Jesus é uma vida inútil, ponto. 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Está falando da encarnação. Por meio dele, vocês creram em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. 22. Tendo purificada a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante o quê? A palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós fomos regenerados por uma semente não corruptível, uma semente incorruptível, eterna. Quem? O próprio Jesus. Portanto, é Jesus, a palavra, que vive e é permanente, que nos possibilita vencermos o pecado que há em nós e vivermos em novidade de vida. Por isso que o que você precisa é de Jesus. E aí você fala, mas aonde eu encontro Jesus? Na palavra. O que nós precisamos é de palavra, meus irmãos. De Jesus, palavra, Jesus. É isso. Eu falava isso com algum aluno ontem lá da escola, escola de missionários. O evangelho é simples, meus irmãos. Nós que complicamos. O evangelho é muito simples. Volta lá para 1 João. Eu acho que só vai dar para trabalhar mais esse bloco agora. Isso. Tá, deixa eu passar aqui. Isso, pode passar. Nisto, e aí, vamos lá. Mas como é que eu sei, né? Como eu reconheço um filho de Deus? Porque ele, aquilo que eu falei, né? João, ele vai acrescentando novas informações e depois retoma as informações. Muito interessante. Raciocínio de João. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como é que hoje eu sei? Isso aqui é para autoexame, tá, gente? É claro que isso também me facilita diferenciar o joio do trigo. Mas como é que eu sei quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Simples. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Se não há amor, não somos filhos de Deus. É fácil. Sabe como nós reconhecemos o joio? Na ausência do amor fraternal. Meus irmãos, cuidado, pode passar. Porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ele faz questão de falar que ele não está trazendo nada novo, ele está pegando tudo aquilo que foi dito desde o princípio, é esta: que nos amemos uns aos outros. Meus irmãos, sabe como nós conhecemos os filhos de Deus? Pelo amor fraternal. Uma igreja que não ama a si, não é a igreja de Cristo. Ponto. É um fato. Pode passar.
Não, olha só isso aqui. Não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Aquilo que a gente falou quando a gente trabalhou esse texto de Caim. Deus não rejeitou a oferta de Caim porque a oferta era ruim. Deus rejeitou a oferta de Caim porque a oferta de Caim revelava o quê? O coração de Caim. O coração assassino de Caim. E aí, eu botei alguns comentários aqui. Vou ler o meu próprio comentário, tá? Esse comentário é meu mesmo. Eu fico feliz quando eu leio meu comentário. Você gosta? Obrigado, Cadu. Você não falou nada, mas eu gostei. A oferta de Caim demonstrava seu coração injusto. Ele não amou seu irmão, foi um assassino. Vejamos mais uma vez como não podemos dizer que somos filhos de Deus se não amamos nosso irmão, visto que isso é uma demonstração de injustiça, ou seja, de ausência de justificação e, portanto, de adoção. E aí, isso aqui explica mais uma vez algo que pode parecer chocante, mas não é. Ou melhor, mas o evangelho é para chocar, não para escandalizar. Pode voltar. Volta mais um. Nisto são manifestos, eu só vou comentar de novo, tá? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus. E o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. Ora, é por isso que o ímpio não tem como praticar obras de amor e de justiça. Por quê? Porque ele não é filho de Deus. Só o filho de Deus pratica obras de justiça e de amor. Fez sentido, gente? Para mim isso aqui está claro, né? Mas tem que estar claro para vocês, não para mim. Vai dar para eu ir para o outro bloco. Bota versículo 13 aí. E aí parece que ele mudou de assunto de novo, né? Mas ele não mudou de assunto, ele está na mesma continuidade de assunto. Na verdade, ele muda para voltar. Irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Então, já de cara, é o seguinte, quando a gente fica muito admirado, meu Deus, estão me perseguindo, por que estamos admirados? Está escrito isso há milhares de anos. Vão odiar a gente, é um fato. Bom, pode passar. Agora, nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Novamente, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Pode passar. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Eu separei aqui, ou pelo menos eu achei que eu tivesse separado. Não, eu separei sim, mas eu não sei onde eu botei. Uma citação que eu queria bastante. Sim, bota João 15, 12. Eu vou terminar aqui. Dá vontade de continuar e terminar, né? Até os 21. Não sei se... Muitas informações na minha cabeça. Aqui. O meu mandamento é este. Jesus falando. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Qual é a questão? É simples. Como é que nós sabemos que nós amamos? Ou melhor, que nós somos filhos de Deus? A partir do momento que nós amamos nosso irmão. Só que aí, qual é a questão? Que nós vamos nos deparar com o fato de que nós não amamos. Então a gente entraria num grande problema. Então eu não sou filho de Deus. Isso aqui é a graça e misericórdia do Senhor. Jesus aqui, ele muda o padrão. Porque ele não está falando apenas assim. Se você pegar nos 10 mandamentos, diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que nós não amamos, nós falhamos. Aqui Jesus, ele muda o referencial. Ele fala que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Como assim? Jesus sabe que nós não temos como amar. Então nós amamos não por nós, mas através do amor dele. Essa é a graça. A graça, por isso que a salvação nós não cooperamos, meus irmãos. Porque nós não temos como praticar as obras. Nós não temos como fazer nada. E diante da nossa falência, e por isso precisamos depender totalmente de Deus, o Senhor manifesta a graça em nós, e a graça dele em nós faz com que nós sejamos capazes de praticar o amor, não por nós, mas através do amor de Cristo para conosco. Nós exercemos misericórdia porque ele foi misericordioso para conosco. Então nós exercemos a misericórdia através da misericórdia dele. Assim é a vida do cristão. Como nós podemos ser discípulos?
não pela nossa força de vontade, porque a nossa força de vontade vai falhar, mas por tudo aquilo que Cristo fez e através da obra de Cristo, nós somos capazes de fazer. Eu vou parar por aqui, eu queria continuar, mas vou parar por aqui. Então, anota aí, Cadu, que eu parei no versículo 13, para poder depois continuar e botar também na thumb, que nós fomos até o versículo 13. Só conferir aqui, isso. E aí, obviamente, eu gostaria de fazer algumas aplicações finais que a gente vai para a ceia. Muita informação, mas eu gostaria de pegar algumas coisas muito simples. A primeira, a ceia é um momento de união da igreja de Cristo. Por isso que a ceia... você trocou a imagem de fundo? Por isso... Não, é mesmo? Por isso que a ceia é para quem? A ceia é para todo cristão. Você não precisa ser da Nova Vida para ceiar. Ou por acaso existe, no céu vai ter o casarão da Nova Vida, o casarão da Batista, o casarão da Assembleia. Não. A ceia é da igreja de Cristo, o corpo místico de Cristo. E esse é um momento de unidade. Sendo assim, ponto número 1. Sendo assim, ponto número 2. O mandamento diz que nós temos que perdoar-nos uns aos outros. Examine-se, pois, o homem a si mesmo e depois coma do pão e do cálice. Se nessa manhã você está com o coração fechado para alguém, libere perdão. Perdão não é sentimento. Perdão é mandamento. Número 3. O Senhor veio para que nós não vivamos na prática do pecado. Pecado vai acontecer. Não deveria, mas vai. Mas nessa manhã o Senhor nos lembra que com Ele nós podemos vencer a prática do pecado. Nessa manhã existe salvação para mim e para você, para que vençamos a escravidão do pecado que tanto tem nos afligido ao longo das nossas vidas. É possível vencer a escravidão do pecado. Como? Através do sacrifício de Jesus Cristo. E por fim, e não menos importante, vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Hoje, eu e você podemos ser filhos de Deus. Hoje, eu e você somos filhos de Deus, não por obras, não por vontade nossa, mas por vontade do próprio Senhor. A ceia nos lembra disso. A ceia nos traz a lembrança do sacrifício de Cristo para conosco. E através desse sacrifício, hoje nós somos feitos filhos de Deus. Feche seus olhos.